Olá, como vai? Espero que todos estejam bem, na santa paz de Deus. Consegui mais um tempo para continuar com a leitura da Bíblia. Anteriormente, no último vídeo, foi lido em Números ainda, capítulo 8, no versículo 1, até o capítulo 15, versículo 41, que foi a preparação das lâmpadas do candelabro até as borlas das roupas. Ou seja, a preparação da lâmpada dos candelabros, a consagração dos levitas, a celebração da Páscoa, a nuvem sobre o tabernáculo, as cornetas de prata, os israelitas partem do Sinai, o fogo da ira do Senhor, a reclamação do povo, a missão dada a 70 autoridades do povo. No capítulo 12, Miriam e Arão critica Moisés. Não, antes teve o Senhor envia cordonizes, depois Miriam e Arão criticam Moisés, depois no capítulo 13 a missão do reconhecimento de Canaã, o relatório da expedição, no capítulo 14 a revolta do povo, o castigo do povo, ofertas suplementares, ofertas pelos pecados involuntários, o castigo pela transgressão do sábado, as borlas de roupa. Tá, então, continuando em Números, no capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Vamos lá. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra, depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não lhe basta nós nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceite as ofertas deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão
os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados dele. Eles se afastaram da tenda de Corá e Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, escreve Sheol, escreve S-H-E-O-L. É a primeira vez que eu vejo essa palavra, tá? Depois eu vou pesquisar o que é Sheol. Então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, quer dizer, abriu, né? Abriu uma fenda. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura. Com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai engolir nós também. A terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens, incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram abatidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. A revolta do povo contra Moisés e Arão. Ainda continua a revolta, né? Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram,
rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. A praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Agora, a vara que Arão floresce. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas. Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder da tribo, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores. Tinha produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Os deveres do sacerdote e dos levitas. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra os santuários. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a vocês e os ajudarem quando vocês e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda a tábua da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda. Mas não poderão aproximar-se dos utensílios ou do santuário. Não poderão se aproximar dos utensílios. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda. Mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão. Tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro. Realizando todos os trabalhos necessários, ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazer o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente,
Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá de ser executada. As ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhe cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de você. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros, quando tiverem 1 mês de idade. Você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para que você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor, e por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Vou ler isso aqui de novo, tá? É Números 25. O Senhor disse, capítulo 18, 25. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês
apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uva. Você e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Capítulo 19, a água da purificação. Deixa eu me ajeitar aqui um pouco, né? Acho que ficou mais próximo. Tá, o importante é que saia audível, né? Para quem quiser ouvir no carro, né? A minha cara, o meu rosto não interessa aparecer tão bem, mas também não precisa ser para assustar as pessoas também, né? Vamos lá. Capítulo 19. A água da purificação. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Canga é aquelas coisas que coloca para puxar carro de boi, né? Canga. Nunca colocou nada, ela nunca colocou como se fosse uma rédea, só que acho que é de madeira. Canga acho que é feito de madeira. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, o sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro risopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação. As cinzas, né? Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Desculpa, é uma afirmação, não era pergunta, né? Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia, então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar no cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver, ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado, ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então um homem cerimonialmente puro pegará risopo, molhará na água e a aspergirá sobre a tenda,
sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também as aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia. E no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com a água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará a sua roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Capítulo 20. As águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cades. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivesse morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante dela fale aquela rocha, e ela verterá a água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Foi aqui que ele falou que eles não iam entrar na terra prometida, né? Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Agora, Edom nega passagem a Israel. De Cades, Moisés enviou um mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram como também a eles, mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cades, cidade da fronteira do seu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela.
Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Agora a morte de Arão. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Caramba. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Hor à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram no monte, e quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. A vitória sobre o rei de Arade. Capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Hormar. Hormar. H-O-R-M-A, acento agudo, né? A serpente de bronze. Partiram eles do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ainda falta muito, não vai dar. Não, 30 aí. Estou no 21. Vai até o 36. Não vai dar para ler tudo hoje, porque o tempo não vai dar. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A viagem, essa eu nunca tinha ouvido falar. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, no deserto defronte de Moabe ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. E por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá e os vales o Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Ber,
o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhes darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água ao poço, cante a seu respeito, a respeito do poço, que os líderes cavaram e os nobres abriram com os cedros e cajados. Essa é a música, tá? Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Essa foi a viagem, tá? Agora, a vitória sobre Seom e Ogue. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Nossa, era difícil, né? Os caras não dificultavam sempre, né? Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Hesbom e todos os seus povoados. Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. E por isso que os poetas dizem: venham a Hesbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu o ar de Moabe, ao Senhor do alto Arnon. Ai de você, Moabe! Você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos, Hesbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Pode ser amorreus ou amorreus. Como tem dois R, né? Moisés enviou espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Ogue, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu os entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra. Você fará com ele o que você fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então eles os derrotaram, bem como seus filhos e todos os seus exércitos, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra. Capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam na campina de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão,
filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão e o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhes disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Mas Deus falou que ele podia ir, não foi? Deixa eu ler de novo aqui. Balaão, porém, respondeu aos seus conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além das ordens do Senhor, meu Deus, o meu Deus. Agora fiquem vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Aí no capítulo seguinte está dizendo: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta, foi com os líderes de Moabe, mas acendeu a ira de Deus quando ele foi. Mas foi Deus que mandou, né? E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes?
Ah, então essa é a história que eu já tinha ouvido falar, que a jumenta tinha falado, né? O animal tinha falado, Deus tinha falado através dela, mas eu não sabia qual que era a história. Aqui é a história de Balaão, né? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem me dera eu tivesse uma espada na mão, eu lhe mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão se inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo gentilmente? Por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Hussote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Capítulo 23, primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou e Balaão disse: Preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Disse ele: Venha pronunciar ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi o que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Ele pediu para amaldiçoar o povo, né? E Deus levou ele e, na verdade, Deus abençoou o povo, que é os israelitas, né? Que estava passando pelas terras dele, ou querendo passar. O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-lo
Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Aí ele é Deus, né? Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Aí vem o terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-la a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão ao topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, de que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantado pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoraram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Seja abençoado os que abençoarem, e amaldiçoado os que amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas nas mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para meu povo, mas venha
Deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas seu fim será a destruição. Deus viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. A quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para a casa de Balaque e seguiu o seu caminho. Vou ler aqui, gente, falta chegando 1 hora, então vou ler aqui o capítulo 25, que ele é um curto, e assim, né, hoje eu encerro a leitura. Tem um flash de sol ali, ó, mas sem problema. A adoração de Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zirim, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de uma clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, né? Matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo,
a mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Gente, então, aí, na próxima, eu lerei começarei a leitura em Números ainda, né? Do capítulo 26, o segundo recenseamento, né? Então, para terminar Números, falta 10 capítulos, né? Eu acredito que no próximo a gente consiga também. O importante não é a rapidez da leitura de terminar Números, é o aprendizado, né? Que a gente consegue ter nessa leitura. E quem tem conhecimento consegue discernir e interpretar. Como eu sempre disse, né? A leitura é feita para a pessoa que queria ler a Bíblia e não tem tempo, então ela pode ouvir. E as pessoas, os teólogos, os pastores, os estudiosos da Bíblia, quiser comentar, falar alguma coisa, fique à vontade aí. Então, gente, nós vimos até, vocês ouviram então de Números até o capítulo 25, né? De Números. Então, eu espero que o mais breve possível eu consiga novamente continuar essa leitura. E desejo para vocês todos, né, que tenham uma boa semana e que fiquem na paz do nosso Senhor Deus. Que o nome de Jesus Cristo seja sempre louvado e o Espírito Santo de Deus cuide de vocês. E assim encerramos hoje essa leitura. Que fiquem tudo bem, que seja um ótimo entendimento para vocês. É isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço.